A tensão entre os Estados Unidos e o Irã chegou num ponto que, olha, é de prender a respiração. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa escalada militar e nesse impasse diplomático que está deixando o mundo todo em alerta. E para começar, vamos direto ao ponto. A situação é seríssima. Fontes bem próximas à Casa Branca estão indicando que um ataque não é mais só uma possibilidade, não. É algo que pode ser iminente. E não é só boato. Para sustentar isso, olha só. 2 dos maiores porta-aviões americanos, o USS Abraham Lincoln e o USS Gerald R. Ford, já estão posicionados ali, bem perto do Irã. E não para por aí. Não são só os navios. Desde meados de janeiro, a gente está falando de mais de 249 voos militares, entre carga e reabastecimento, que simplesmente inundaram a região. Isso é uma pegada logística que grita preparação para a guerra. Só que é aí que a história fica mais complexa. Porque no meio dessa tensão toda, existe uma dualidade. Enquanto os tambores da guerra batem cada vez mais alto, parece que a porta para a diplomacia ainda não foi totalmente fechada. E aqui a gente vê essa contradição de um jeito muito claro. De um lado, um aparato militar gigantesco sendo montado, do outro, declarações públicas falando que ainda há um caminho pacífico. A pergunta que fica é, o que está acontecendo de verdade? E claro, o Irã manda o seu próprio recado, né? Tanto para o mundo quanto para a sua própria população. A mensagem é de força, de que eles não vão ceder, mesmo debaixo de toda essa pressão. Mas afinal, o que é que está travando essa negociação? Para a gente entender esse jogo de xadrez, a gente precisa olhar de perto para o que cada lado está exigindo. E o ponto de partida é esse aqui, o enriquecimento de urânio. Como dá pra ver, existe uma linha muito tênue entre o uso para gerar energia e o material necessário para uma bomba. E o Irã está se aproximando perigosamente dessa linha. A questão é que a posição americana vai muito além do programa nuclear. São 3 pontos principais. Do ponto de vista de Washington, são exigências de segurança. Já para Teherã, mexer nisso é mexer nos pilares da soberania e da capacidade de defesa deles na região. E vale lembrar que esse conflito não se resume a armas e soldados. Existe também uma verdadeira batalha pela opinião pública, uma guerra de narrativas. Olha só esse exemplo. Uma agência de notícias iraniana soltou essa alegação bem chocante, e tudo indica que usaram imagens geradas por inteligência artificial. O alvo, a população americana. O objetivo aqui claramente não é uma ameaça militar direta. É uma jogada psicológica, pensada para mexer com a ansiedade, com o medo de baixas americanas em uma guerra longe de casa. E os dois lados estão jogando esse jogo. São táticas clássicas de guerra psicológica para tentar influenciar as decisões do outro lado, para ganhar vantagem sem precisar disparar um tiro sequer. Ok, então, para onde tudo isso pode levar? Os analistas estão trabalhando basicamente com 3 cenários. 3 caminhos possíveis a partir desse ponto tão crítico. E esses cenários vão desde uma operação bem específica, quase cirúrgica, até uma guerra regional de consequências devastadoras, ou, quem sabe, uma desescalada tensa, com todo mundo voltando para a mesa de negociação. E é importante entender que as consequências de qualquer um desses caminhos são globais. Qualquer problema mais sério ali na região vai impactar a economia do mundo inteiro, principalmente pelo preço do petróleo que iria para as alturas. No fim das contas, a grande questão é essa. Toda essa movimentação de força militar é a última carta para forçar uma negociação ou é só a calma que vem antes da tempestade? O prelúdio de um conflito que já se tornou inevitável. O mundo inteiro está assistindo, prendendo a respiração, esperando essa resposta.